Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Ameríndias. Meu nome é Emerson Nobre, sou arqueólogo, desenvolvi minha pesquisa de doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu também desenvolvi a minha pesquisa de mestrado. O que eu vou apresentar aqui hoje é um misto da minha pesquisa de doutorado com algumas reflexões posteriores à defesa da tese. Gostaria de agradecer à professora Renata Martins e ao professor Luciano por essa oportunidade de apresentar um pouquinho da minha pesquisa nesse espaço tão importante que é as Quintas Ameríndias. E gostaria de alertar de antemão que eu vou mostrar imagens de urnas funerárias, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas eu não vou mostrar imagens de ossos humanos, no entanto, vou mostrar imagens de objetos e substâncias que foram incorporadas nesses sepultamentos de maneira intencional. São objetos e substâncias que foram incorporadas intencionalmente, eu quis dizer. Quando a gente pensa no período de contato europeu na Amazônia, a narrativa dominante costuma ser a da conquista, a da dominação, do apagamento das populações indígenas. Mas os vestígios arqueológicos mostram que há muito mais para a gente olhar. São contas de vidro e porcelana, instrumentos de ferro e latão que foram incorporados em práticas funerárias indígenas que revelam continuidades, adaptações e resistências. Estes objetos não são apenas vestígios silenciosos, eles são testemunhos de práticas simbólicas que persistiram, se transformaram e se integraram em redes indígenas que existiam anteriormente à invasão europeia. Redes essas que já eram orientadas por lógicas próprias de circulação e de uso ritual. Então é neste ponto que a arqueologia se encontra com uma história e até com uma história da arte. Porque não se trata apenas de classificar os estilos cerâmicos ou de descrever os contextos funerários, mas de compreender como os povos indígenas reinterpretaram e ressignificaram objetos estrangeiros dentro de suas próprias cosmologias. E nesse ponto, acho que é importante lembrar que a arqueologia da Amazônia tem focado bastante nos contextos pré-coloniais, mas muito pouco nos processos de resistências ou persistência das atividades indígenas no período colonial adentro. Assim, documentar resistências e persistências indígenas no período colonial é abrir espaço para contar uma outra história. Uma história que não se limita à narrativa da dizimação, mas que reconhece agência, criatividade e continuidade. Portanto, olhar para essa materialidade é olhar para uma Amazônia que não foi apenas dominada, mas também soube integrar, reinterpretar e resistir. É nesse diálogo entre arqueologia, história e história da arte que podemos construir uma narrativa mais complexa e justa sobre o passado indígena. Então, o foco da apresentação são as contas de vidro e porcelana, além dos instrumentos metálicos de origem europeia, que foram encontrados em contextos funerários de todo o estuário amazônico. Aqui no vídeo tem o mapa da região. Então, o foco é principalmente nos contextos das ilhas Caviana e Mexiana, localizadas no arquipélago do Marajó, e em contexto da costa estuarina do Amapá. Então, esses objetos aparecem em sepultamentos dessa região, mas não só dessa região que está delimitada no mapa. Eles também aparecem na costa atlântica das Guianas, né, em toda a costa atlântica oriental, ressaltando que sua presença como prática, que sua presença é uma prática simbólica de grande importância em toda essa área. Então, meu interesse não está em olhar para esses objetos unicamente como marcadores de contato colonial ou de comércio global, mas nas lógicas simbólicas indígenas que orientaram sua circulação e incorporação em práticas funerárias. Nesse sentido, eu quero discutir como suas presenças se relacionam aos processos de corporificação ameríndia e de incorporação da alteridade. Antes de seguir adiante, acho importante
comentar que durante o meu doutorado me chamou a atenção que toda essa região do estuário amazônico, em toda essa área, aparece um modelo de figuração do corpo em urnas funerárias, que é o antropomorfo sentado em banco, ou em variações deste modelo. Então, por toda essa região, a gente vai ter desde o sul do Amapá até as ilhas do arquipélago, a gente vai ter variações deste antropomorfo sentado em banco, né? Então, o que provavelmente está relacionado a uma cosmologia compartilhada ou a processos históricos em comum. Então, essas urnas, elas compartilham esse modelo simbólico em comum, que é caracterizado tanto pelo corpo sentado, como pela presença de adornos, como adornos de cabeça, pulseiras, tornozeleiras, e também pode haver estilização de parte do corpo, de partes do corpo. Então, este compartilhamento deste modelo figurativo, disso que eu chamo desse modelo iconográfico, que foi amplamente compartilhado nessa região, fez eu me perguntar se haveria uma tradição estuarina de figuração do corpo. Eu não pretendo responder ela agora. Essa pergunta ela vai orientar a apresentação e eu vou retomá-la ao fim de toda a discussão. Mas é importante que ela vai orientando alguns diálogos, algumas reflexões que vou mostrando aqui ao longo de toda essa apresentação. Então, como eu disse no slide anterior, nessa região há uma diversidade de urnas antropomorfas que, em muitos casos, podem estar associadas a urnas não antropomorfas. Mas eu quero fazer um recorte para essa área destacada em vermelho, né? Que é uma área que está associada à presença das cerâmicas que a gente chama de Mazagão, Caviana e Aruã, que é justamente a área onde que esses objetos que eu disse anteriormente, que são as contas de vidro e porcelana, e os objetos metálicos aparecem distribuídos. Em toda essa região, além apesar do compartilhamento deste modelo figurativo de corpo e das suas variações, há uma grande diversidade na forma da deposição das urnas nos contextos funerários, né? Então, elas podem ser depositadas sobre o solo ou parcialmente enterradas, podem ser depositadas em postos funerários e até em nichos formados nos troncos de grandes árvores de Samaoma. Então, aqui nas imagens, a gente tem na imagem, estou compartilhando alguns contextos de sepultamentos da Ilha Caviana, no caso, sepultamento nos nichos das grandes árvores, protegidos, são sepultamentos protegidos nesses grandes nichos, mas também a gente tem sepultamento, enterramento parcial, como no caso dessa imagem preto e branco embaixo, uma grande urna antropomorfa que foi parcialmente enterrada. Em alguns casos também, como na imagem de cima, que é a única imagem colorida, isso pode ser realizado em postos funerários, que é uma prática que parece caracterizar diversas culturas pelo território do Amapá. Então, apesar dessa diversidade nas formas de deposição das urnas, é possível reconhecer alguns gestos recorrentes que podemos identificar por todo esse estuário. São ossos pintados de vermelho, nódulos de ocre e resina vegetal, contas e pingentes de pedra verde, além de contas de vidro, porcelanas e instrumentos de metal. Mas o que é importante ressaltar aqui é que a presença desses elementos não é universal. Em alguns sepultamentos há uma grande diversidade de materiais associados aos ossos pintados de vermelho, né? Como neste caso, que vocês podem observar no slide. Todos esses materiais que aparecem neste slide são provenientes de um único sepultamento, né? Então, são nódulos
de resina de uma variedade tremenda, nódulos de ocre, contas e pingentes de pedra verde, contas, contas, contas de vidro, além de objetos metálicos, como enxadas e tesouras. Em outros, pode aparecer apenas um ou outro, né? Pode ser um nódulo de resina ou um nódulo de ocre vermelho depositado junto ao sepultamento, né? E também é importante salientar que é uma diversidade nas formas de deposição desses materiais, né? Às vezes esses objetos foram colocados dentro das urnas, em outras, em tigelas ao lado delas, possivelmente depositadas posteriormente. Em outras também pode haver o depósito desses objetos, a deposição desses objetos sobre a própria urna, e em certos casos, diretamente no solo. Essa variação mostra tanto a recorrência de práticas comuns, como a singularidade de cada sepultamento, né? Então, eu vou passar aqui para descrever um pouco, brevemente, de cada um desses elementos. Então, os nódulos de ocre vermelho eles vão ocorrer desde do sul do Amapá até por contextos na ilha Caviana e Mexiana. Eu fiz uma tabela para minha tese tentando descrever os contextos em que esses objetos, em que esses nódulos apareciam, né? E com que eles apareciam associados. Mas o que eu acho importante destacar aqui é que a presença desse vermelho me parece algo muito recorrente em toda a região das Guianas. E aqui eu estou entendendo que o estuário amazônico, inclusive o arquipélago, as ilhas que compõem o arquipélago do Marajó, eles integram toda essa área cultural que é as Guianas. Então, nessa área, o vermelho tem uma importância simbólica bastante grande até os dias de hoje, né? Mas a importância da pintura vermelha, dos nódulos de ocre vermelho, não se revela só neles em si, né? E na pintura dos ossos em vermelho. Por todo o estuário, desde de urnas da fase marajoara, e também em urnas da costa atlântica do Amapá, como as urnas Aristés ou Cunani, há uma pintura o bojo inferior das urnas é pintado de vermelho. Isso é particularmente interessante quando a gente olha as urnas da própria região, né? No caso, as urnas Caviana, que são distribuídas desde o sul do Amapá, da costa estuarina do Amapá, e por algumas ilhas do arquipélago do Marajó, que a gente observa que a pintura vermelha do banquinho, isso pode ser observado na ilustração, né? Às vezes são urnas antropomorfas pintadas nesse banquinho, e estes banquinhos foram pintados de vermelho. Às vezes a gente não tem a figuração explícita do banquinho, mas o bojo foi pintado de vermelho, e também há uma recorrência associada a essas práticas de pintar os braços de vermelhos e os pés de vermelhos nessas urnas. Então, isso já mostra um pouco da importância que é simbólica que o vermelho tem em toda essa região, que engloba desde a pintura em vermelho dos ossos humanos que foram depositados na urna, ou demarcar certas áreas da urna em vermelha, né? E a deposição dos próprios nódulos de ocre. Outra prática que é bastante recorrente na região é a deposição nos sepultamentos dos nódulos de resina. Isso começa a ser registrado lá no século XIX. O Lima Guedes, quando estava fazendo uma excursão pelo sul do Amapá para coletar material para o Museu Guild, ele descreve no relatório dele que uma das urnas que ele encontrou tinha um grande nódulo de uma resina odorífera, né? Mas o que é importante ressaltar aqui é que o uso da resina é uma prática muito importante também nas Guianas, né? Usada desde práticas terapêuticas de cuidado com o corpo e da saúde, mas também em práticas de conservação, podem ser usadas para acender fogo,
Em muitos casos também a gente tem registro de que resinas foram usadas para fazer o tratamento dos ossos antes de serem depositados nas urnas. Mas isso é particularmente interessante quando a gente se remete aos contextos das urnas Maracá, que também são urnas associadas ao sul do Amapá, né? Que estão dentro dessa área, mas que eu não fiz um recorte mais amplo delas para essa apresentação, justamente por conta da abundância de outros elementos que aparecem associados mais a outros tipos de urnas e não a essa. Mas é importante comentar aqui que, inclusive, é uma prática que foi registrada pela Vela Guapindaia e pelo Mário Polo, é a presença nessas urnas de restauros que o Mário Polo chama de restaurações nativas, né? Então, essas urnas eram depositadas dentro de grutas e abrigos rochosos acima do nível dos rios, e por alguns motivos, às vezes, elas eram quebradas, derrubadas, né? A gente pode imaginar que essas grutas eram visitadas sempre por animais. Então, essas urnas, em muitos casos, eu percebi em cerca de 25 urnas que elas foram restauradas com algum tipo de resina, né? Seja o banco que foi quebrado, às vezes os membros foram quebrados e foram restaurados com essa resina, ou mesmo para vedar rachaduras que se formaram ao longo do corpo dessas urnas. Isso é muito interessante, porque mostra que tinha um cuidado com essas urnas, né? Outro elemento que aparece associado ao sepultamento são os instrumentos de ferro e de latão, desde instrumentos, ferramentas para uso mesmo, como machadinhas, enxadas, tesouras, facas de mesa, até anéis, anéis de latão e sinetes de latão. Mas é muito interessante a presença desses elementos dentro das urnas funerárias, ou às vezes depositado ao lado, né? Sejam machados de metal ou enxada. Isso é muito interessante, porque a gente consegue perceber nos sepultamentos do estuário que também tem uma recorrência de se adicionar, de se incorporar nesses sepultamentos machadinhas líticas, né? Antes mesmo da introdução dos objetos metálicos, esses instrumentos líticos já eram adicionados incorporados nos sepultamentos. Alguns outros objetos que estão frequentemente associados aos contextos funerários de toda essa região que é o estuário são os pingentes e as contas de pedra verde, né? Então eu fiz uma grande tabela para minha tese e eu registrei 22 ocorrências, né? Parece pouca, mas é o que tem registrado na literatura. A gente tem grandes coleções do estuário em museus, mas a gente não tem o registro dos contextos dela para saber exatamente a quais horas, a quais contextos exatos, em quais contextos exatos elas foram coletadas, mas como a gente pode ver neste gráfico, que a maior parte vem de sítios da Ilha Caviana, que foi uma área que foi amplamente explorada pelo Kurt Nimoendaju na década de 20. Mas também a gente vai ter na Ilha do Marajó, foram 6 ocorrências na Ilha do Marajó. Mas o que é interessante nisso é que em 3 ocorrências, 3 dessas ocorrências da Ilha do Marajó, é de um sítio que foi um teso, um montículo artificial, que foi escavado pela arqueóloga Denise Chan, e que foi datado entre 700 e 950 depois de Cristo, né? Ou da era comum. Então, isso é muito interessante, porque mostra que a gente já tinha uma circulação bastante antiga desses objetos dentro das redes de comércio indígena na região, muito anterior à invasão europeia. Mas, além da presença em sepultamentos no Amapá, também levantei na costa estuarina do Amapá e na Ilha Mexiana.
E é bastante importante. É bastante importante ressaltar que esses objetos de pedra verde podem estar associados, às vezes, a outros elementos de circular que foram incorporados nessas redes, né? Então, a gente tem uma urna antropomorfa aqui, onde foram encontradas 7 desses pingentes e contas, né? E, por outro lado, a gente tem uma outra que foi depositado junto com um pingente de conta, um pingente de pedra verde, aliás, é, algumas raízes dentárias de animais perfuradas, né? E, e contas feitas de conchas e crinoides fósseis, né? Isso é bastante interessante, né? O Avelino Gambim, que é um arqueólogo que trabalha no Amapá, ele identificou 271 contas feitas de colonais e pluricolonais provenientes dos pendúculos de crinoides fósseis em um sepultamento de um sítio no entorno de Macapá, que se chama Curiaú-Mirim 1. E esses fósseis, eles vêm da formação Itaituba, que é uma unidade geológica do período carbonífero, com cerca de 300 milhões de anos, e que está localizada na bacia sedimentar do Amazonas. Então, os afloramentos mais próximos ficam a mais de 300 quilômetros de distância do sítio Curiaú-Mirim, né? Onde as contas feitas com esses crinoides fósseis foram encontradas. Então, esse dado é fundamental, porque mostra que, já nesse contexto, objetos de origem distante eram incorporados aos sepultamentos. Assim como os pingentes de pedra verde, essas contas revelam redes de circulações amplas e a presença de itens vindo de longe, né, integrados às práticas funerárias indígenas. Agora, finalmente, chegando nas contas de vidro, né, eu identifiquei 44 contextos, tanto nas ilhas Caviana e Mexiana e na costa estuarina do Amapá, quanto na costa atlântica do Amapá, que é a costa oriental das Guianas, né? Então, a gente vê que tem a presença de sepultamentos onde foram incorporadas essas limitam ao estuário. Mas 23 ocorrências foram nessa região estuarina, né? Então, mas outra vez a gente vai ver que a maior concentração é na Ilha Caviana, isso porque também essa área foi amplamente explorada pelo Cutino e Moeraju, e a maioria dessas contas hoje estão sob a guarda do Museu da Cultura Mundial em Gotemburgo, né? Mas também elas aparecem na costa, na Ilha Mestiana e na costa estuarina do Amapá, ela vai aparecer em alguns contextos, né? São 6 contextos na costa estuarina, e um deles, que é um contexto que eu não estou explorando, que é nessa apresentação, que é o das urnas Maracá, mas que é importante destacar que neste caso específico, elas não foram depositadas dentro da urna ou dentro de tigelas associadas ao sepultamento, mas sim, elas foram incorporadas com auxílio de resina, né? Elas foram coladas no corpo da própria urna com resina de origem vegetal. Então, tem uma diversidade muito grande de urnas encontradas nos sepultamentos dessa região. Acho que é importante a gente destacar aqui que há estudos, né, como o de Carl Catlins e outros trabalhos complementares, que mostram que a maioria das contas de vidro encontradas na América, elas são provenientes dos séculos XVI e XVII, aliás, são provenientes do século XVI e XIX, e elas têm origem veneziana, mais especificamente da ilha de Murano, na Itália. E os holandeses atuaram como intermediários, né, na distribuição dessas contas por todo o mundo, né? Então, eles distribuíam contas produzidas em Veneza e em outros centros europeus,
e as usavam como moeda de troca em suas atividades comerciais na África, na Ásia e nas Américas, por meio da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais. Então, quando a gente olha para os contextos do estuário amazônico, o impacto dessas contas é impressionante. O Nimue Laju, ao descrever os enterramentos da ilha Caviana, fala em quilos de contas. Em alguns sepultamentos foram depositadas mais de 300 peças, já em outros apenas uma única conta. Então essa variação revela tanto a abundância quanto a singularidade desses objetos, né? E não se trata apenas de quantidade, né? Essas contas estrangeiras encontradas nesses sepultamentos apresentam uma diversidade extraordinária. Elas podem ser transparentes, translúcidas, opacas, multifacetadas e podem ter sido feitas em camadas de cores e texturas, né? Uma verdadeira tecnologia de encantamento que foi incorporada às redes indígenas de troca e às práticas rituais de corporificação. Vocês conseguem imaginar o impacto dessas contas nas redes de troca indígena? É claro que já havia o circuito de objetos distantes, né, como as pedras verdes, que foram muito valorizadas no período, em períodos pré-coloniais, mas nada se compara à escala massiva das contas europeias, né, em minha opinião. Elas transformaram os sepultamentos e as redes, né, mostrando como a alteridade foi incorporada e ressignificada dentro de lógicas próprias. Embora essas contas marquem o contato com as potências colonizadoras europeias, sua incorporação em práticas funerárias indígenas revela uma capacidade de ressignificação dentro de cosmologias locais. Obtida pelo comércio com os europeus, elas passam a circular em redes indígenas de intercâmbio já estruturadas em torno das pedras verdes e outros materiais, se inserindo em uma lógica simbólica que orienta o uso ritual da materialidade, né? Então, nesse sentido, essas contas estrangeiras foram integradas às lógicas indígenas de circulação e uso ritual, ocupando um espaço que previamente já tinha sido estabelecido por objetos de prestígio regional, que eram os objetos de pedra verde, né? Então, nessa imagem aqui, eu tenho alguns sepultamentos, né, em urnas funerárias, onde essas contas foram depositadas, às vezes em associação com contas e pingentes de pedra verde, associadas também a sinetes de latão, como é o caso de uma dessas urnas, que não é antropomorfa. Em outros casos, elas foram depositadas associadas a outros tipos de objetos, né? Neste caso aqui, da urna antropomorfa, vários tipos de conta, uma variedade grande de conta, foi depositado no interior dessa urna, e dentro da urna também tinha um pequeno pote com contas elaboradas a partir de raízes dentárias humanas. Então é bastante interessante que essa circulação dessas contas parece ocupar um espaço que já era ocupado por outros objetos de prestígio, né, que já circulava nessas redes anteriormente à chegada anteriormente à invasão europeia. Então, aqui eu tenho uma passagem que foi registrada pelo Schomburg no século XIX, no Alto Essequibo, que é um homem baracoto, que ele foi impelido pelos seus colegas a abrir a sepultura da sua família, né? Onde as suas mulheres e as filhas e sogra estavam sepultadas. Mas o que é interessante é que, apesar de não ser um sepultamento em urna funerária, aqui tem uma lógica, aqui a gente vê essa lógica persistindo já no século XIX, né? 4 séculos após a invasão, né? Então,
A estes corpos são associados objetos europeus, como miçangas de vidro, espelhos e ferramentas de metais. Então, essa lógica de associar, né, de integrar aos sepultamentos esses objetos estrangeiros, ele persiste até o século XIX. Então, nesses contextos do estuário amazônico, reconhecemos práticas de produção de corpos em camadas, como uma boneca russa, a pintura em vermelho dos ossos e sua deposição em urnas, acompanhadas de objetos e substâncias dotadas de capacidades extraordinárias, né? E é a partir dessa materialidade que podemos compreender como sepultamentos se inscrevem em uma lógica mais ampla de fabricação de corpos, né? Uma lógica associada às cosmologias indígenas amazônicas, onde o corpo é um artefato em constante elaboração e é moldado por práticas e técnicas que expressam valores estéticos e cosmológicos. Essa corporalidade ela pode ser percebida como um espaço de relações e memória, onde a estética atua como a técnica de presentificação, ativando potências e presenças. Nesse sentido, podemos compreender essas práticas como formas daquilo que Fernando Santos Graneiro chama de labor artesanal, o que o Mário Polo chama de artesania do corpo, né? Que eu estou usando aqui justamente para identificar técnicas de produção corporal que podem ser reconhecíveis nos sepultamentos. Então, é importante. Então, o que é importante salientar aqui é que produzir corpos é também um gesto estético e cosmológico que envolve pessoas e artefatos em processos relacionais e transformativos. E aí, neste sentido, tudo que foi discutido até então casa muito com a lógica da incorporação da alteridade, né? A incorporação cuidadosa das potências externas, né? O outro sempre é fonte de saberes, formas e forças que devem ser capturadas e transformadas, mas que sempre se mantêm ali, né? Eu sempre penso, quando penso na incorporação da alteridade dentro das cosmologias indígenas, lembro do trabalho da Joana Miller com os Mamaidê, né? Tem alguns colares de contas negras que eles são obtidos a partir das relações do xamã com os espíritos dos mortos, né? Então, a gente já vê que a incorporação do outro, a canibalização do outro, a incorporação de objetos vindo de fora, é uma característica muito importante dentro das cosmologias indígenas. E dito isso, eu acho muito importante o trabalho da Mary Helms, que não é um trabalho da etnologia nem da antropologia, é um trabalho voltado para a arqueologia, mas sempre pensado na incorporação da alteridade. Então, a Mary Helms ela realizou um trabalho pensando o artesanato em sociedades tradicionais no mundo, né? Então ela tem algumas ideias que eu acho muito interessante para a gente pensar nesses objetos estrangeiros de origem europeia que são incorporados nesses sepultamentos, né? Então, primeiro, é que ela concebe poder não como uma relação social, mas como uma substância que pode ser acumulada por meio de práticas excepcionais, que são o artesanato especializado e o comércio de longa distância, né? Então, tanto o artesanato quanto a aquisição desses bens vindo de longe são formas de canalizar essa energia cósmica que é o poder. E os indivíduos que realizam essas práticas, que são os artesãos, os comerciantes, os líderes, os xamãs, eles tornam-se associados a esse poder, né? Como figuras liminares, que conseguem operar entre o mundo ordenado da sociedade e o mundo extraordinário de fora.
Então, nesse sentido, as contas depositadas junto aos sepultamentos e os objetos de metal e também os objetos de pedra verde, as contas e pingentes de pedra verde, elas mobilizam essa lógica que é mobilizada, que é descrita pela Mary Hells, né? Segundo a qual o que vem de longe concentra uma energia sobrenatural e se articula a lógica indígena da incorporação da alteridade. Então, ao serem integradas às urnas, tigelas ou diretamente ao solo, o que eu estou propondo aqui é que essas contas tornam-se parte das técnicas de produção de corpos, né? Marcando como lugares de inscrição e de relações, né? E como receptáculos de potências externas. Então, esse modo de conceber o poder como uma substância que pode ser acumulada nos ajuda a entender por que contas e objetos metálicos aparecem com tanta força nos sepultamentos amazônicos. Então, ao meu ver, eles não são apenas bens materiais, eles representam capacidades técnicas de produção que os povos indígenas não dominavam, e por isso carregam qualidades extraordinárias associadas à imperecibilidade e à vitalidade. Características essas estão associadas à alteridade, que são adquiridas quando se traz para perto esses objetos vindo de longe. Então, ao serem adquiridos de longe, esses objetos traduzem uma conexão cosmológica. A distância geográfica se converte em distância sagrada, e quanto mais distante o objeto, mais próximo do sobrenatural ele se torna. Assim, a sua presença no sepultamento não apenas imbuía os corpos dessas qualidades excepcionais, né? Mas também podia marcá-los como figuras liminares, capazes de interagir com esse mundo extraordinário de fora, né? Ou seja, de marcar estes corpos no quais esses objetos são depositados como sujeitos capazes de operar entre mundos, né? E é nesse gesto que contas de vidro, pingentes, de pedra verde, instrumentos de ferro e de latão, se tornam verdadeiras tecnologias de encantamento, incorporadas às práticas indígenas de continuidade e de resistência. Para compreender a presença desses objetos nos sepultamentos amazônicos, então, é necessário que a gente teorize o corpo, né? Então, o corpo não é apenas uma matéria biológica, ele é uma interface entre a natureza, a cultura, subjetividade e poder. E concordando com a Elizabeth Gross, eu estou entendendo o corpo como uma organização concreta e animada de carne, ossos e substâncias que ganha unidade e coesão através das inscrições sociais e psíquicas em sua superfície. Então, nesse sentido, eu estou entendendo que o que está no interior do corpo, não só o seu exterior, e o exterior do corpo, eu estou falando da urna funerária, tem que ser identificado, precisa ser identificado. Então, tem coisas no sepultamento que a gente não consegue, de fato, que não são explícitas, mas que elas estão ali, que são os gestos. Então, é nesse sentido que nos rituais funerários, o corpo não é apenas matéria, né? Ele carrega história, experiências e significados que são atribuídos pelos vivos, né? Então, o sepultamento, como diria o Brian Boyd, é uma ação corporal dos vivos sobre os mortos, uma forma de inscrição social e simbólica. Então, o que eu estou querendo dizer é que a inscrição corporal vai além dos objetos que são depositados, não são só as contas, não são apenas os instrumentos de metal, né? Mas também envolve gestos, práticas e percepções, né? O corpo
mesmo após a morte, ele continua sendo um agente de sentido, inserido em sistemas sociais e narrativas coletivas. Então, quando os objetos de origem distante, conta de vidro, pingente de vidro, verde, instrumentos de ferro e latão, são depositados junto a esse sepultamento, eles não estão apenas acompanhando os mortos, não estão apenas falando de status, eles estão transformando esses corpos, né? E ao carregar qualidades extraordinárias, e as qualidades extraordinárias que eu estou me referindo aqui são imperecibilidade e vitalidade, esses objetos inscrevem no corpo essas potências vindas de fora, que são potências, qualidades, são agências associadas ao mundo exterior, né? Então, assim, o sepultamento é uma prática que marca o corpo como uma figura liminar, capaz de interagir com o mundo sobrenatural, né? Então, nesse gesto, vemos como a materialidade estrangeira se articula às cosmologias indígenas, produzindo corpos que são lugares de inscrição de relações e tecnologias de encantamento. Reelaborando a pergunta inicial, que foi se haveria uma tradição estuarina de figuração do corpo, eu disse que voltaria a essa questão no início, né? Então, eu acho que essa pergunta deve ser reelaborada, né? Então, haveria uma tradição estuarina de figuração do corpo ou de produção de corpos, né? Então, não se trata apenas de pensar em uma tradição estuarina de figuração do corpo, mas talvez de uma tradição de produção de corpos, né? Isso porque, se entendemos a estética como técnica de presentificação, figurar corpos é produzir presenças, né? No entanto, essas presenças não são naturais ou automáticas, né? Elas são evocadas por técnicas de produção corporal. São os gestos, as práticas, as práticas rituais, os adornos. Só um minutinho, gente. Meu despertador está tocando. Deixa eu recapitular aqui o que eu estava dizendo, que eu acabei me perdendo. Então, essas presenças, no entanto, elas não são naturais ou automáticas, né? Elas são evocadas por técnicas de produção de corpo, né? Por produção corporal. São os gestos, são as práticas rituais, os adornos, as contas, os objetos metálicos e as formas de deposição que transformam o corpo em presença. Assim, o corpo no sepultamento do estuário amazônico, ele não é apenas representado, mas é produzido como lugar de inscrição de relações, como agente de sentido. Então, para finalizar, se no início eu falei da importância de olhar para a materialidade do período de contato europeu na Amazônia, agora podemos perceber como essa materialidade não é apenas um reflexo da presença estrangeira. Nos contextos funerários do estuário amazônico, vemos urnas antropomorfas e urnas não antropomorfas, pigmentos vermelhos, pelotas de resina, mas também pingentes e contas de pedras verdes vindas de longe, já presente nos períodos pré-coloniais. Essa lógica de incorporar objetos distantes em práticas rituais de corporificação continua no período colonial, quando contas de vidro, porcelana e objetos de metal passam a ocupar o mesmo lugar simbólico. Esses objetos vindo de longe não aparecem como simples sinalização da presença das potências colonizadoras. Eles são incorporados em rituais que traduzem a alteridade dentro de uma lógica indígena própria. É nesse gesto de incorporar o outro, seja a pedra verde pré-colonial, ou o vidro e o metal coloniais, que se revela a continuidade das cosmologias indígenas. A alteridade não é negada, mas ressignificada e incorporada. Assim, a arqueologia nos mostra que a história da Amazônia colonial não é apenas a história da dominação, é também a história da persistência, da criatividade e da resistência.
Uma história em que os povos indígenas souberam transformar o encontro com o outro em continuidade de si mesmos. É nesse diálogo entre arqueologia e história que podemos construir uma narrativa mais complexa, que reconhece não apenas o impacto da conquista, mas também a vitalidade das práticas indígenas. Práticas essas que atravessaram um período colonial e continuam a nos falar até hoje. Obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à professora Renata Martins e ao professor Luciano por essa oportunidade. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.